Olá, eu sou Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de digestão dos alimentos. Primeiramente, a gente precisa entender o seguinte: os alimentos não se apresentam em formas disponíveis aos tecidos, ou seja, quando a gente pega um prato de comida, esses alimentos ainda não estão processados de uma maneira na qual nós conseguimos utilizar como fins energéticos. Isso quer dizer que, independente da classe de alimentos, seja os carboidratos, as proteínas ou também os lipídios, qualquer uma dessas classes de alimentos precisam passar pelo processo de digestão, ou seja, a transformação de macro para micromoléculas. Em outras palavras, a digestão seria a quebra dos alimentos em seus componentes mais básicos. Agora sim, com a quebra dos alimentos e a formação dos componentes mais básicos, estes componentes mais básicos serão utilizados para serem absorvidos e posteriormente utilizados pelas nossas células como fins nutricionais. Para isso, veja que no interior do intestino delgado ocorre a maior parte da digestão e absorção. Após a absorção, os componentes mais básicos dos nossos alimentos são transferidos para a corrente sanguínea. A corrente sanguínea tem como função distribuir esses nutrientes para todas as células do nosso corpo e, desta maneira, as células vão conseguir usar os nutrientes dos alimentos para fins nutricionais e também metabólicos específicos de cada uma das células. Vamos dar uma olhadinha que o processo digestivo é essencialmente hidrolítico e a sua eficiência vai ser aumentada por meio de ação enzimática. Nós vamos ver que ao longo do trato gastrointestinal, tanto carboidratos como também as proteínas e também os lipídios vão ser processados, vão ser quebrados hidroliticamente por ação de enzimas, e isso vai fazer com que carboidratos, proteínas e lipídios sejam convertidos nas suas subunidades mais fundamentais. Vejamos isso. Se nós pegarmos, por exemplo, os carboidratos, à medida que os carboidratos vão passando da boca até o intestino delgado, perceba que vão ocorrer processos fisiológicos que vão transformar os carboidratos em suas subunidades fundamentais, ou seja, vão transformar os carboidratos em monossacarídeos. Se nós olharmos na questão das proteínas, perceba que ocorrerá a mesma coisa. À medida que as proteínas vão passando ao longo do trato gastrointestinal, ocorrerá modificações nas proteínas, dando origem às suas subunidades fundamentais, ou seja, os aminoácidos. Se nós olharmos também na questão dos lipídios, perceba que ocorrerá a mesma coisa. Agora, os lipídios, passando ao longo do trato gastrointestinal, serão convertidos nas suas subunidades fundamentais, ou seja, os ácidos graxos livres e também os monoglicerídeos. Desta maneira, após passar por parte do trato gastrointestinal, os monossacarídeos, os aminoácidos e também ácidos graxos livres mais os monoglicerídeos, esses elementos serão absorvidos e utilizados pelas células como fins nutricionais. Vejamos outros detalhes. Ocorrem várias etapas do processo digestivo enzimático. Esse processo vai iniciar na boca. A boca, nós já aprendemos que vai conter uma grande quantidade de saliva que são produzidas pelas glândulas salivárias. Na saliva, nós vamos encontrar enzimas digestivas importantes, tal como a alfa-amilase salivar. Esta enzima tem como função iniciar a hidrólise dos carboidratos. Uma outra enzima importante que nós encontramos na saliva seria a lipase lingual.
A lipase lingual tem como função iniciar a hidrólise dos lipídios. Iniciando agora a hidrólise de carboidratos e de lipídios, os alimentos serão deglutidos. Passa da cavidade oral, chega na faringe, ganha o esôfago para finalmente chegar no interior do estômago. No estômago, nós vamos encontrar outros produtos e enzimas importantíssimas para o processo digestivo. Vamos falar primeiramente a respeito do ácido clorídrico. O ácido clorídrico apresenta como função a desnaturação das proteínas. Após o processo de desnaturação proteico, as proteínas agora vão passar por uma enzima. Nós já conhecemos a pepsina. Esta enzima tem como função hidrolisar as proteínas. E o papel da pepsina vai ser facilitado pela ação do ácido clorídrico, que anteriormente desnaturou as proteínas. Uma outra enzima de importância fisiológica que nós encontramos no interior do nosso estômago seria a lipase gástrica. Essa lipase gástrica vai continuar o processo de hidrólise dos lipídios. Vejamos agora uma proteína que nós encontramos no interior gástrico. Essa proteína não apresenta função enzimática. Essa proteína é o fator intrínseco. A função do fator intrínseco seria o encapsulamento da vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina importante que vai auxiliar na produção das hemácias. Só que a vitamina B12 seria digerida no interior gástrico caso não houvesse o fator intrínseco. Este fator intrínseco permite, então, que a vitamina B12 seja absorvida e futuramente ajude a formar a membrana plasmática das hemácias. A ausência do fator intrínseco vai contribuir com um tipo de anemia, chamada de anemia perniciosa, que nós vamos estudar isso em um vídeo futuro. Passando do estômago, o alimento agora será liberado para o interior do intestino delgado. No intestino delgado, em especial no duodeno, ocorrerá a maior parte da absorção e digestão dos nutrientes. Nós encontramos no interior do intestino delgado uma enzima chamada de amilase pancreática. Esta enzima é secretada pelo pâncreas e liberada no interior do intestino delgado. A função da amilase pancreática seria a hidrólise dos carboidratos. Outra enzima importante que nós vamos encontrar seria a lipase pancreática, que da mesma forma que nós vimos anteriormente, essa enzima também vai ser secretada pelo pâncreas e lançada no interior do intestino delgado. Obviamente, a função da lipase pancreática seria contribuir para a hidrólise dos lipídios. Vejamos também outras enzimas de importância fisiológica no interior do intestino delgado. As enzimas da borda em escova. A borda em escova secretam vários tipos de enzimas que vão participar da hidrólise dos disacarídeos. E, finalmente, nós vamos falar também de outras enzimas chamadas de endopeptidases e também das exopeptidases. Essas enzimas vão contribuir para a hidrólise das proteínas. Então, perceba o seguinte: ao longo do trato gastrointestinal ocorrem diferentes etapas que vão permitir a gradual digestão dos nutrientes. Somente no interior do intestino delgado, toda a digestão vai ser completada para finalmente o alimento ser absorvido na sua forma mais básica. É claro que para cada uma das classes de nutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, o processo digestivo ocorre de forma específica com enzimas específicas. E isso nós vamos estudar em vídeos individuais.
Por enquanto, eu gostaria de mostrar para vocês uma forma mais generalizada do processo digestivo. Pessoal, eu espero que essas informações tenham contribuído com a sua formação, que você chegue até aqui no final. Se chegou até aqui, deixe um like, se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!